Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje iremos falar sobre o episódio número 153 da série clássica, que se chama The Brain Center at Whipples. O centro do cérebro de Whipples. Algo do gênero, né, Marcos? O centro de controle em Whipple. Isso, ótimo, melhor a tua tradução do que a minha. Esse episódio aqui é o episódio 33, tá? E a gente está a pouquíssimos episódios de finalizar The Twilight Zone, todas as temporadas, né? E o nosso projeto está realmente chegando ao fim. Esse aqui é um episódio, mais um, né? Dirigido pelo Richard Donner, escrito pelo Rod Serling, com a produção do William Frog, né? Episódio interessante, fala sobre questões de trabalho e automação. E vamos falar sobre isso já já, assim que a gente tocar a nossa vinheta de apoio. Por quê? Porque estamos aqui ainda em campanha, tá? Para poder comprar as peças do PC. Agora, então, que a gente está terminando esse projeto, é importante que você lembre-se de repente, assinar um apadrinhamento para a gente, porque vamos entrar aqui no hiato, né? Depois que terminarmos, né? Vai continuar nosso trampo na Twitch, de repente, conversando sobre os episódios lá de Hannibal e tal. Porém, aqui em podcast a gente vai tirar um tempinho para descanso. Mas fique com a vinheta aí que a gente volta com mais informações sobre o episódio. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Marcos, The Brain Center at Whipples. Esse episódio aqui traz muitas considerações. Ele vamos lembrar que a série aqui, o ano é de 64, mas ele está falando de um futuro, né, Marcos? Que o futuro, o longínquo futuro é 67, né? Isso. 3 anos depois, você terá seu emprego substituído por uma máquina. Exatamente. E aí, Marcos, você acha que esse foi um bom episódio, na tua opinião, já entregando o comecinho aqui? Eu gostei de algumas coisas nesse episódio e não gostei tanto de outras, mas chegaremos lá. Né? Mas eu acho que eu acho que duas coisas rapidinho. Ele tem umas discussões importantes. E eu acho que talvez eu até cheguei a comentar isso contigo quando a gente assistiu. Ele de repente ele é mais atual agora do que na época.
Porque eu acho que na época em que esse episódio foi ao ar, talvez certas questões tecnológicas, elas eram ainda um medo do futuro. Hoje é uma certeza, né? Então... Eu vou discordar de você, mas eu vou deixar para discordar enquanto a gente considerar o episódio, né? Porque, bom, não vou entregar. Tem coisas técnicas aqui que a gente possa trazer para o nosso ouvinte, nosso espectador. A gente já falou várias vezes do Richard Donner, nesse diretor que faleceu não faz muito tempo. É uma perda muito grande. Um grande diretor, não somente de bons filmes, mas também de episódios de séries, né? Então, acho que sobre o diretor a gente já considerou bastante, já falou muita coisa. Mas e elenco, etc.? Exatamente. Esse é um negócio interessante, esse episódio. Normalmente você tem um protagonista, um ator que ele acaba sendo o foco principal da história. No caso aqui, nas histórias de Além da Imaginação. É interessante que dessa vez não foi o ator mais famoso que foi o protagonista. Olha, interessante isso. Interessante. Porque eu vou chegar lá. O ator mais famoso desse episódio, o cara assim que tem mais participação em filmes importantes, é o Ted de Córcia. Mas ele não tá como protagonista. O protagonista desse episódio é o Richard Deacon. Ele vai fazer o Wallace Whipple, né? Esse executivo ali da área técnica da empresa que quer substituir todo mundo por máquinas. E falando rapidinho desse cara, ele é um sujeito que ele atuou ali entre os anos 50 e os anos 80, e nos anos 50, 60, ele participou de filmes, mas só como pontinhas, às vezes nem creditado. Sim. E na televisão, ele era o tio Art do Clube do Mickey, acho que é onde ele é mais famoso. Caraca, sim. E, quem tem da nossa idade para mais vai lembrar do Clube do Mickey e vai lembrar talvez do tio Art. Era vivido pelo ator Richard Deacon. Ele tinha também uma coisa, ele tinha papéis fixos em algumas séries americanas. Só que são séries que não foram exibidas no Brasil. Eu vou citar, ele tinha um papel fixo no Dick Van Dyke Show. Ele tinha um papel fixo numa série que eram As Sogras, The Mothers-in-Law, que falava sobre duas sogras e os respectivos, né, maridos das suas filhas. The Mothers-in-Law, caramba, que inferno é esse, né? Não, eram duas sogras que eram duas fulanas que eram amigas, e tipo, a filha de uma era casada com um cara, o filho da outra era casada com a filha dela, e elas tinha essa coisa dessa comédia familiar. Não passou no Brasil. E ele também tinha um personagem fixo na série Leave It to Beaver, que era uma série sobre as aventuras de dois meninos que viviam num subúrbio americano. Também não passou no Brasil, então não vale muito a pena a gente gastar, infelizmente, né? Muito. Outro ator que aparece é o engenheiro-chefe, o que já tá, né? Que é um sujeito que é veterano ali dentro da empresa, né? Sim. E ele é vivido por um ator chamado Paul Newland. Esse cara é outro que é o seguinte: ele tem muitas dezenas de pontas em tudo que é filme que você possa imaginar. O que acontece? Ele era um cara... Aí ele já tá idoso nessa série, né? No episódio de Além da Imaginação. Mas ele começa nos anos 30. Ele era um cara enorme. Tanto é que você percebe o tamanho que ele tem na série, né? Mesmo ele sendo idoso, é um cara muito grande. Então ele fazia muita ponta como cowboy, como pirata, como bandido, pontinhas em muitos e muitos e muitos filmes. Enfim, muitas vezes sem receber crédito. E é uma pena. Agora, ele ficou famoso, o papel da vida dele tinha uma série que foi a série que lançou o Lee Marvin para o estrelato, que é a série M-Squad, que era uma série que falava de uma elite da polícia de Chicago. Sim. O Lee Marvin, ele fazia o Frank Bellinger. Essa série tem inclusive a Gayle Cobb também. Olha. Nós já falamos dela aqui. Ele, o nosso amigo Paul Newland, ele fazia o Capitão Grey, que era o parceiro do Frank Bellinger, que era vivido pelo Lee Marvin.
Essa série foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, ajudou a catapultar a carreira do Lee Marvin para o sucesso, e é o grande papel da vida do Paul Newland, né? Fora isso, ele teve em séries como Thriller, Dr. Kildare e Lassie, mas em pequenas participações. Certo, legal. O cara aqui que faz... Tem um determinado momento desse episódio que a gente tem a revolta, né, do cara que é uma espécie de... Como é que é o nome disso? Não é capataz, ele é o supervisor, né? Eles falam que é capataz, né? Tipo como se fosse supervisor, acho que seria isso mesmo. Isso, ele é o supervisor da linha de produção dessa empresa, que é e ele vai ter uma cena muito dramática, né? E é interessante que chamaram o ator mais famoso e o ator dramático mais bem dotado, digamos assim, para fazer esse papel que é uma espécie de ponta no episódio, que é o Ted DeCorsia. Ele vai fazer o Foreman Dickerson, né? É forte o papel dele, né? De uma revolta, né? Muito forte. Uhum. É interessante, esse cara, ele não era descendente de indígenas, que eu saiba, mas ele fez vários papéis de índios no cinema e na televisão. Sim, Hollywood tem muito disso, né? Isso, ele fez red face, digamos assim, né? Mas ele é um cara importante, um ator, ele tá em filmes, e ele tá em filmes com papel de destaque, não fazendo meras pontinhas. Ele tá, por exemplo, na Dama de Xangai, do Orson Welles. Ele tá no filme Cidade Nua, que é o filme que depois deu origem à série Cidade Nua, que nós já comentamos aqui. Ele tá em 20 Mil Léguas Submarinas, ele é o Capitão Farragut. Ele contracena com Edmund O'Brien no filme O Homem nas Trevas. Ele tá num papel de destaque no filme The Killing, O Grande Golpe do Kubrick. Enfim, de todos o pessoal do elenco, ele talvez seja o ator que teve mais filmes famosos e mais filmes importantes, além de uma carreira longa na TV. Eu não vou citar muita coisa, porque ele tá em muitas séries, mas ele tá, por exemplo, em Alfred Hitchcock Apresenta, Maverick, Gunsmoke e Dini é um Gênio, entre dezenas de outras. Teve uma carreira muito... trabalhou bastante, né, o Ted DeCorsia, e ele era um nome, assim, de destaque aí do cinema nos anos 40, 50. Só para completar o elenco, no final tem uma conversa, né, entre o Whipple e o cara da TI, né? Depois que ele já demitiu. Desculpa, tô entregando coisa do episódio, né? Mas enfim, vai ter um determinado momento do episódio em que esse personagem, que é esse CEO escroto, né? Ele tem uma conversa com o cara da TI. Esse cara da TI é um ator chamado Talmus Rasulala. Um ator negro, né? E tem duas coisas que a gente pode destacar. Ele era o Gordon Thomas do filme Blácula. Ele era uma espécie de Van Helsing do filme Blácula. O Blácula é uma versão meio negra, né? Digamos assim, é o Drácula negro. E tem o Van Helsing também do filme, que é o Dr. Gordon Thomas. E ele é um cara lindo, que a ponta dele chega a ser... Né? É legal ver um ator negro nesse papel, um papel técnico, né? E faz é verdade. Uma síntese, né, do que está acontecendo, né? Interessante. Ele também trabalhou em episódio daquela série Star Trek A Nova Geração. Olha. E é interessante que ele contracena nesse episódio com o LeVar Burton, que era o George de La Forge, né? Da série Star Trek A Nova Geração, que e o LeVar Burton é o Kunta Kinte da série Raízes. A famosa série Raízes, sim. Isso. E o Talmus Rasulala também tinha um papel na série Raízes. Então é engraçado que eles se encontraram na série Raízes e voltam a contracenar, ele e o LeVar Burton, né, que era o Kunta Kinte, voltam a se encontrar depois em Star Trek Nova Geração. E só para finalizar, eu comentei aqui que tem aquela filme e a série Dragnet, aquela famosa série policial, que ela teve vários revivals, né? Ela teve nos anos 40, 50, 60, 70, enfim. E ele faz o Capitão Boltz na série Dragnet dos anos 80. Legal. É isso que eu teria para dizer aí sobre o elenco. Legal, muitos detalhes, né? O elenco aqui achei que tá muito afiado, né?
Bom, hoje é minha vez de contar um pouco para vocês da história, né? Então, sem mais delongas, já vou logo para esse ponto, tá, Marcos? Sim. Bora lá. Então, no futuro, como eu disse, de 67, o Wallace V. Whipple, ele é proprietário de uma vasta corporação manufatureira. Não dizem exatamente do que, né? Mas é uma corporação onde que você vê ali que no começo ele está ali apresentando para um funcionário uma máquina maravilhosa, a X109B14, modificada, transistorizada, totalmente automática, essa máquina de montagem, que ele fala assim, ele mostra no vídeo quantos funcionários podem ser substituídos por ela, né? E tal, quanto a empresa pode ganhar, né? E ele está mostrando isso para o gerente de fábrica, né? Que é o Sr. Henley, né? Que vai ficando ali, ele pergunta a opinião do cara, mas ele meio que pergunta meio sem se importar com a opinião, né? O cara está visivelmente chocado, porque vai ser ali numa quantidade de demissões absurdas, né? E é um cara que já trabalhava, inclusive, para o pai dele, né? Ele é um senhor já de idade. E ele fala para assim, nossa, mas por que você vai trocar, né? E a questão, ele até coloca uma questão aqui do orgulho, né? Do trabalhador pela feitura do trabalho, né? Você sentir o orgulho do seu trabalho, aquele negócio de como é que é? Meio autoajuda, assim, deixa o seu quadradinho mais limpinho possível, né? Por aí, mas tá. Aqui a questão é que ele fica absolutamente transtornado e o outro já debocha, fala, olha, se você está sentindo muita pena, coloca lá na sua mesa aqui, Sr. Henley é gerente de reclamações, né, e vá lá receber as reclamações. O caso aqui é que o CEO, né, o dono ali, que seria o filho do dono, né, mas já o dono, ou pelo menos um dos donos, né, porque essas empresas, pelo que eu entendi, elas já têm ali a questão de ações, né, não está tudo na mão dele. Ele está querendo deixar a fábrica ali totalmente automatizada, né? Aqui a discussão é a automação, né? Então você tem aqui ele mostrando, ele vai mostrar esse computador, né? Que é o que os computadores nessa época eram demonstrados, né? Que eram grandes painéis com luzes brilhando, né? E muitos botões, né? Isso que era o considerado computador moderno, né? E totalmente transistorizado. E aqui, é claro, é uma coisa que depois ele vai chamar o que a gente sabe que é o supervisor, que é até esse ator que você falou que é maravilhoso, né? O Ted DeCorsia, né? E ele vai para levar a máquina lá para baixo e tal, e ele está muito orgulhoso. O Wallace V. Whipple, ele está muito orgulhoso, ele fala que ele é a favor da melhoria, da rapidez, que essas máquinas maravilhosas irão substituir os funcionários, não vai ter mais esse problema de gente doente, pagar seguro de saúde, sabe, várias coisas que o trabalho humano demanda, né? E claro que, como eu disse, vai levar a milhares de demissões, né? Para encurtar aqui a questão da história, a gente vai ter um momento muito dramático, porque esse cara que é o supervisor, ele vai ficar bebendo, e transtornado, né? Falar assim, nossa, toda a vida eu trabalhei 40 anos nessa, né, sei lá, 20 anos, acho que algo assim, bastante tempo, e agora vou ser substituído dessa maneira, todos vão ser substituídos. E ele invade a fábrica no meio da noite, totalmente revoltado, e vai lá, pega lá um pedaço de ferro, dá-lhe no computador, o computador começa a pegar fogo, e o Sr. Whipple lá não se faz de rogado, dá um tiro no cara, né? Então vou deixar aqui nesse ponto, porque esse funcionário ele não vai morrer, vai ser hospitalizado. E o Sr. Henley, né, que é esse senhor que ele estava mostrando o vídeo, inclusive, ele vai ficar cada vez mais chocado, porque o Whipple lá, ele vai continuar automatizando e substituindo vários, né, coisas que os seres humanos, os trabalhadores faziam por máquinas, né? Ele mostra um momento ali, ele faz um ditado, né, para a máquina de escrever, e ela vai lá e mostra lá, ele ditando, e depois imprime tudo, e ele fala não tem erro e tal. Ele é um cara totalmente a favor da automação e da praticidade. Ele é um grande de um capitalista, né, porque na verdade
ele quer substituir, ele quer ganhar dinheiro, ele não quer ter despesas trabalhistas, né? Então aqui eu vou deixar a história nesse ponto aqui para saber a sua opinião, né, Marcos? Sim, é uma coisa interessante sobre esse episódio. Eu acho que ele tem um negócio, ele contrapõe um senso de humanidade e valorização do humano contra um pensamento mecanicista de conseguir mais eficiência com menor custo, e para isso você obviamente corta custos também demitindo, né? E é uma coisa interessante, e isso tem a ver com a questão isso não era novo, né? O Fordismo, a questão da linha de produção já havia cortado, sim, já estava há décadas, na verdade, cortando parte das pessoas necessárias para produzir determinadas coisas. A questão aí do computador e do cérebro pensante é que mesmo trabalhos que envolviam logística e envolviam organização, aí tinha que ser um humano, nem que fosse um humano para organizar a linha de produção e cortar gente de lá. Aí esse cérebro eletrônico, ele pode, na verdade, substituir mais uma parte. Se uma parte dos trabalhadores braçais tinha sido substituído pelas máquinas, aí agora uma parte dos trabalhadores que eram do setor organizacional, digamos assim, e burocrático, também vai rodar, por conta do trabalho dele ser feito por um cérebro eletrônico, que ele vai comandar as máquinas. E é interessante isso. E para nós é uma grande realidade, né? O que isso aí era um medo, talvez, que estava sendo descrito pela série, para nós nós já estamos num ponto, na verdade, em que, não querendo ser apocalíptico demais, as pessoas que têm muito dinheiro já não querem nem mais ter uma fábrica com empregado, nem com máquina. Eles querem pegar todo o seu dinheiro e colocar num grande fundo de investimento, ganhar dinheiro sem produzir nada, sem dar um emprego para ninguém, que seja, ainda comprar governo para organizar o mundo do jeito deles. Nós estamos numa outra fase que está até pior, né, se a gente for pensar. Mas eu acho interessante, muito interessante esse episódio. Eu acho que esse momento dramático em que o supervisor demitido, ele bebe, volta lá e tenta destruir, né, essa máquina que vai substituí-lo, e o executivo atira nele. Tem uma coisa interessante também, Angélica, não sei se você vai concordar comigo, eu queria ouvir sua opinião, que muito se discute dessa coisa do caráter um tanto quanto psicopata dos executivos, e do quanto para eles o lucro e a eficiência estão muito acima da vida, do valor, de qualquer valor humano, né? E como esse personagem, ele é meio que do Whipple, né? Ele é muito um paradigma disso também, né? Sim, não, acho que desde Metrópolis, né, e tal, e essas discussões, né, que tem que vir, tem que passar pelo coração, né? Não tem aquela frase bonita, né? O mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração, né? Que é discutido no filme Metrópolis, que é um filme muito antigo, né? 1920, né, e tal, né? Que tem essa questão da robótica, né? A questão do trabalho, ela muito me interessa, né? Poucas pessoas talvez saibam disso, mas eu sou uma pessoa muito preocupada, né, com todas as questões relacionadas ao trabalho, e são as que mais me enervam, porque eu sempre fui uma funcionária, uma boa parte do tempo, muito precarizada, e, por conseguinte, muito revoltada, entendeu? Então, eu vejo as situações trabalhistas com muita preocupação, né? E aqui, ainda bem que você esclareceu, porque realmente essa questão da automação, ela já vinha desde o Fordismo, né, e tal, né? Então, e ela perpassa por uma questão que é interessante. Até recomendo vocês darem uma lida tem um site chamado Jacobin, né? Jacobin.com.br, que eles fizeram a tradução de um livro americano, cara, ótimo, que fala sobre a questão de automação e o direito do trabalho. E ele fala que tem a ver com a relação dos sindicatos, né? Porque você ameaçar com automação e perda de empregos é para forçar os trabalhadores a não entrarem no sindicato, né? Para eles não negociarem com o sindicato. Então, tudo está em torno do capitalismo. Então, aqui a maior coisa, na verdade, que essa história, que esse episódio, né, ele traz para a gente, é uma reflexão sobre a precarização do trabalho, na minha opinião. Porque a automação e as alterações tecnológicas,
Que sim, isso é uma coisa que a humanidade vai haver perda de empregos, né? Antigamente tinha aqueles grandes, né? Vários telefonistas trabalhando naqueles PABX, né? Sei lá, né? Coloca fio, tira fio, quem recorda, né? E hoje em dia um PABX é sei lá, um telefone comum, quando não é uma URA, né? Porque eu trabalhei com telemarketing uma ocasião e aí tinha um atendimento eletrônico, né? Que as pessoas conhecem porque odeiam, né? E tal, só que as pessoas não querem falar somente com a URA ou o atendimento eletrônico, quer falar com o atendente. Então a questão humana, ela está presente no nosso dia a dia. Se não houvesse a necessidade do ser humano estar à frente da tecnologia ou em algumas ocasiões, essa é uma das coisas mais interessantes, se você for parar para pensar, que as pessoas não querem ficar falando com o atendimento eletrônico, elas querem falar com o atendente, nem que seja para xingar o atendente, né? Coitada dos atendentes de telemarketing, né? Mas essa questão realmente que o episódio traz é a questão de você ter ali uma máquina, né, um computador, né, que ele vai substituir, né, que ele vai ter vários computadores e vários tipos de máquina, né, que vão substituindo os cargos das pessoas, né. Essa questão da automação, claro que é uma questão que ela é uma preocupação atual, né? Se você para pensar até nessa inteligência artificial que está todo mundo falando, né, e tal, que realmente preocupa porque tem gente utilizando para fazer arte, né? E pode realmente, por exemplo, jornal, né? Vai querer uma charge, pode querer pedir para uma inteligência artificial, né? Mesmo com a questão de tecnologia, a gente pode, de repente, refletir a tecnologia no nosso dia a dia, como é que a gente consome, como é que a gente é consumido pela tecnologia, como nossos dados estão sendo compartilhados, né? A gente recebe o tempo todo e-mails e oferecimentos de serviços que a gente desconfia que só falou perto do celular, e na verdade o celular já registrou, alguém já recebeu, né? Essa espécie de espionagem. Então tudo é muito interessante, assim, essa questão tecnológica, e claro, traz muita discussão. Eu também teria um monte de outras coisas para falar sobre o que essa discussão desperta, mas isso vai muito longe, né? Vai longe. Mas tem uma coisa também que o episódio aí, no caso, ele tem essa questão que ele passa um pouco de fora, e você citou, e é importante, essa questão dos sindicatos, porque, na verdade, nos Estados Unidos, nessa época, as pessoas já eram sindicalizadas, né? E os sindicatos tinham um papel importante, e acaba um pouco também esse episódio sendo premonitório, no sentido de que essa questão do avanço tecnológico, como você mesma já citou, iria servir como uma desculpa para tentar desmobilizar, né, os sindicatos. Quer dizer, o que adianta eu brigar por melhores condições de trabalho coletivamente se todo mundo vai ser substituído por máquina, né? E a tecnologia, ela substituindo o trabalho humano, não para que o humano tenha mais tempo para si e para a vida, e sim para ficar mais precarizado, né? Para você não ter. Tipo assim, você ser desmobilizado mesmo enquanto trabalhador, né? Você perder seu emprego, ser substituído por uma máquina e ficar sem ter como sobreviver, né? Isso. A grande questão é o que você falou. O problema não está na tecnologia, está no capitalismo. Porque assim, eu posso, por exemplo, em vez de demitir as pessoas, todas as pessoas terem jornada de trabalho menor. Não poderia? Claro, sim. Né? Outra coisa, a tecnologia, ela ajudou, por exemplo, sem tecnologia, muitos trabalhos eram perigosos, eram insalubres, as pessoas viviam muito pouco tempo realizando esses trabalhos. Eram repetitivos, vamos lembrar, né? Isso. Trabalhos repetitivos. A quantidade produzida de coisas não conseguiria, sem a tecnologia, suprir a necessidade de consumo de hoje das pessoas. Isso é impensável. Ocorre que, como nós dois acho que até já citamos aqui, discutimos, isso vira uma ferramenta também para precarizar o trabalho das pessoas, para amedrontá-las, para desmobilizá-las em termos de organização sindical e escravizá-las. É isso também, né? E acho que esse episódio acaba sendo interessante um pouco nisso. Só que vai ter um determinado momento, não querendo entregar já o final,
em que esse sujeito que ama tanto as máquinas, que está muito, muito contente com a eficiência dele em repensar a organização dessa fábrica e demitir, 61 mil funcionários, né, ao todo, no final vão ser demitidos, e otimizar os lucros. Tem um diálogo muito bom que esse engenheiro fala para ele, né? O seu pai nunca deixou de visar o lucro e visar a eficiência, mas ele nunca deixou também de visar o bem-estar de quem trabalhava com ele. E o cara fala, meu pai dobrou a fábrica de tamanho e de lucros durante a vida, mas outras quadruplicaram, quintuplicaram. Só que esse mesmo sujeito, ele não é o dono, né? Ele é o CEO apenas. Ele também... E é engraçado como esse personagem é estúpido, porque ele tá enchendo de máquinas que vão justamente comandar o setor organizacional. Se você tem 2 neurônios na cabeça, você fala, gente, para essas máquinas começarem a fazer o trabalho do setor estratégico, que é o meu, 2 pulos. E justamente é o que vai acontecer, né? Tem um certo grau de sadismo também nele, que ele faz questão absoluta de ficar falando, né? O que as máquinas podem fazer para substituir as pessoas e quanto o que faz a gente ser humano, né? A gente tomar um café, por exemplo, toda hora ele fala sobre isso, né? Tomar um café, ou sei lá, ir ao banheiro e tal, quanto isso, sabe, inferniza ele, né? Então, ele demite também esse senhor, né? Porque o cara, como eu disse, não morre, né? O que ele atirou, né? Que atacou o computador. E quando o senhor Henry vai lá conversar com ele, que ele tá até lá cheio de gadgets, cheio de máquinas, ele fala, agora eu arrumei mais uma máquina, você vai ficar contente, porque eu estou substituindo você. E fala para ele que ele vai ser aposentado e tal, e o cara ainda dá uma tapa na cara dele, né? Então ele acha que tá sendo muito condescendente, né? Não, e você falou um negócio muito interessante, e essa discussão aí do não precisar mais se preocupar com férias ou com as pessoas pararem para comer, para ir no banheiro, hoje em grandes empresas como a Amazon, por exemplo, tá em discussão isso, né? A pessoa ir no banheiro. A Amazon, e aqui no Brasil, recentemente no Burger King, um funcionário se urinou, gente. Para mim, isso daí é uma coisa para tu processar, tirar as calças, entendeu? Da empresa, a pessoa passar um constrangimento nesse nível, não pode ir no banheiro fazer xixi, né? Então saca, é por isso que quando a gente fala para a pessoa ter consciência social, a pessoa ter consciência de que todos somos trabalhadores, nós todos, ninguém aqui saca, mesmo se tu tem o teu negócio, entendeu? Se você parar de trabalhar hoje, você vai continuar tendo grana no final do mês, né? A tua grana vai se duplicar sem você fazer nada, sem trabalhar, sem ir ao trabalho. Então todos nós somos trabalhadores ou prestadores de serviço. Então, cara, a gente tem que se unir, bicho, pedir direitos, exigir mesmo, porque até hoje em dia, o Carrefour mesmo, só contextualizando, vários escândalos que o Carrefour, sabe, de morte, ataque e morte de pessoas, né, próximo da loja, pessoas negras, eles são racistas, né, a funcionários morrerem dentro do supermercado e serem escondidos ali com um guarda-sol, cara, saca, não fecharem nem o setor. Que tem que bater a meta. Meu, é assim, entendeu? E gente que compra essa... como colocar assim, né? Parece que tá do nosso lado, né? Da esquerda e tal. Tipo Dona Magazine Luiza, né? Dona Luiza Trajano, que parece tão feminista e tudo, né? E é uma das primeiras pessoas a utilizar em suas lojas aqui no Brasil aquela aberração trabalhista chamada trabalho intermitente. Então, assim, é coisa séria. Claro, essa discussão do trabalho, ela sempre vai ser importante, né? Aqui é a discussão da automação, mas mais do que a automação, eu acho que é uma discussão sobre a precarização, né? Porque se você tem aqui funcionários que eles vão ser todos substituídos, para a empresa poder ganhar mais grana, né? Ele está reclamando aqui de dar seguro-saúde, mas vamos lembrar que nos Estados Unidos, por exemplo, sim, muitas pessoas trabalham pelo seguro-saúde, né? Que seria você... eles não têm SUS, né? Então você acaba trabalhando pelo seguro-saúde e as mulheres não têm licença maternidade nem nada. Então é um episódio aqui que o desfecho dele é um desfecho quase óbvio, né? O episódio ele corre para um desfecho óbvio, né? Esse negócio de primeiro ele vai sumindo com as pessoas da fábrica, né? São até cenas interessantes, né? Mostra os refeitórios lotados e daqui
a um segundo tá tudo vazio, os estacionamentos lotados, né? Que eu acredito que ele tenha até utilizado uma fábrica real e tenha gravado essas tomadas naquele momento, né? Aí aquele estacionamento vazio. Aí quando chega o cara da TI, né? Que é o Jack Crowder, né? Ele fala assim que não aguenta mais ficar lá porque ele fala assim: o senhor já tem andado pela fábrica? O senhor tem visto como as coisas estão? Isso aqui é um lugar horrível, aqui tem eco, parece uma caverna, não tem ninguém. E aí ele fala assim: então eu vou te demitir se você não gosta de estar aqui. Ele fala: obrigado, era isso que eu ia pedir para o senhor mesmo. Então ele acaba demitindo e fica lá sozinho no meio daquelas máquinas que estão dando problemas, né? Ele parece que tá. O cara da TI abandonou ele ali, ele demitiu, né? Mas ele tá tendo problema com as máquinas, com a porta e tudo, né? Então, quando o episódio termina, né? Porque você vê que o Whipple, ele tem até um bar que toda hora aparece, né? Até apareceu aquele funcionário que atacou o computador, né? Bebendo. E ele entra no bar, né? De cabisbaixo, né? E tá lá o senhor Henley, né? Tá tomando ali uma bebidinha, né? E ele chega timidamente e pergunta como é que tá a aposentadoria, como é que estão as coisas e tal. E aí ele começa a desabafar, né? O cara não pergunta lá, você reparou, né? E ele começa a desabafar. Ele fala, porque a junta empresarial resolveu que eu ando muito nervoso, que meu serviço não é muito eficiente e tal. E ele depois começa a esbravejar, mas o trabalho humano é importante. Por quê? Porque ele foi substituído. Isso é uma medida óbvia, né, Marcos, que ocorreria. Até aparece aqui um personagem que é no último momento do episódio, mas vale falar sobre ele, que é o Robbie the Robot, né? Uhum. Que é do Planeta Proibido, é aquele robô, né, e tal, que tem uma pessoa lá dentro, né? Ele até apareceu nessa temporada, naquele episódio lá, o Uncle Simon, né? Do cara que é o tio lá, e apareceu em outros episódios também que eu recorde, né? Coisas do Planeta Proibido apareceram sempre volta e meia em The Twilight Zone, né? Porque é uma questão de reutilização mesmo, né? Mas quando a gente descobre, o episódio termina, a gente descobre que ele foi substituído, e, por exemplo, por um robô que ainda por cima ficava balançando a chave, que nem ele, né? E tal. Então ele ficou obsoleto, né? Tem uma coisa chamada obsolescência também, que eu acho que permeia todo episódio, né? Só que a obsolescência humana, né? Você se torna desnecessário. Mas será que a gente é mesmo, né, Marcos? Pois é, tem uma hora que o cara pergunta para ele, né, o engenheiro lá, e fala assim, beleza, tu vai demitir todo mundo e quem vai comprar os produtos que a gente faz, né? Exatamente. E a gente está vivendo exatamente nesse momento aqui, nessa nossa quadra da história, o capitalismo perguntando assim mesmo. Na verdade, o consumo tá prejudicado, né, pelo grande impacto do desemprego e da queda do poder de compra das pessoas no mundo todo, né? E pois é. Esse episódio, ele tem essa coisa de. Eu acho que até sem querer, talvez, né? Ele acaba sendo muito premonitório. Quanto ao final, é a coisa do episódio que eu gostei do Whipple ser substituído. Para mim era óbvio, mas muito bacana que tenha acontecido isso. E é engraçado ele fazer esse discurso do valor do homem, né? Do ser humano no final. Né? E essa coisa da tecnologia e eficiência, ela criou uma espécie de distância, uma espécie de barreira, né, na questão humana mesmo. Porque se você for parar para pensar, principalmente na questão de tecnologia, que é assim, nós estamos tão conectados assim, né? Será? Porque a gente está continuando a infligir dor às pessoas, né? As pessoas fazem as coisas e tal, e esse tal papo que a internet aproximar as pessoas, né? E tal, isso aí, na verdade, também traz a dor, né? E a decepção e exigências intermináveis, né? As pessoas, né? Você vê que as pessoas, as plataformas, por exemplo, né? Para mencionar, eu que estou fazendo Twitch volta e meia, né? Aí você vai ver lá nos mensagens da Twitch, eles querem que faça todo dia live. Sempre. Tantas horas seguidas, 8 horas e tal. E eu até brinquei, né, que volta e meia apareço para jogar um videogamezinho, né? Volta e meia. Fala assim, cara, eu tenho mais o que fazer, né? Entendeu? Eu não vou ficar horas e horas e horas. Eu até tava com a Karine, viu, Marcos? A Karine que gravou com a gente The Last of Us. Sim.
conversando, e ela fala assim, normalmente eles também ficam, isso é muito bom para quem já é parceiro, né, da Twitch, mas é assim, são exigências terríveis, né? Isso cria problemas psicológicos, né? Então, essa coisa da tecnologia que expande, que traz eficiência, que traz aproximação, é uma mentira aberrante também, se for parar para pensar. Eu lembro de Westworld, por exemplo, né? Que tem um filme clássico e também tem a série da HBO, né, pô? Que a gente via lá o universo ali onde os hosts androides tinham aqueles parques temáticos do Velho Oeste, depois foram ampliados, né? E as pessoas poderiam ir para lá e poderiam fazer tudo, inclusive estupro e assassinato, pô. Sim. Então, na verdade, a tecnologia realmente ela traz essa aproximação, ou ela traz um distanciamento que pode chegar perto da barbárie, né? Eu acho que ele chega tão perto que na verdade ele entra nela com os dois pés, né? Porque tem uma coisa que a internet ela aproxima as pessoas, porque tem muito a ver com quem você é, né? E como você se relaciona com as pessoas na rede. A internet pode te dar a falsa impressão de que você está realmente interagindo com as pessoas, porque você pode ser quem você não é, você pode falar um monte de coisas e ter um monte de atitudes que você jamais teria realmente na frente de outro ser humano, porque as reações da convivência humana são muito diferentes das reações que você tem na tela do seu computador, exatamente. Outro tipo de interação e a internet serve para quem tem interação humana, quem gosta de interação humana, ampliar essa possibilidade, mas também serve para quem não gosta de ter interações realmente com outras pessoas, se enganar que está tendo. Então é uma via aí de dois caminhos, né? E é muito triste isso, né? Enfim, além dessa questão de quem já tem desvios de personalidade muito sérios, consegue se aprofundar neles e chafurdar neles até dizer chega, quando que talvez numa convivência humana fosse obrigado a rever certas coisas, né? No seu comportamento, na sua maneira de ver o mundo, né? É triste. Não, e sempre vai ter uma questão, assim, da escolha entre o certo e o errado, né? Se você usa tecnologia para fazer o errado, não adianta, meu. Aí é um Zuckerberg aí com esse Facebook, Instagram, WhatsApp, é tudo dele, né? Que na verdade as pessoas estão utilizando para fake news, né? Então você tem essas big techs aí que elas não querem ser regularizadas, né, meu? Sim. Então, são judiciosas, ficam usando tudo para evitar e pregando mentiras, né? O Telegram tava na cara dura, falando para os usuários lá que essa PL aí, que é a PL que vai analisar as big techs, né? Tá querendo cercear sua liberdade. Isso aqui tudo tem uma conexão com esse episódio. Porque esse episódio, a questão da automação, tem a questão da tecnologia que está presente. Existe uma discussão sobre a tecnologia. Não, e eu acho engraçado essa questão só para não me estender demais, né? Você consegue, através da tecnologia, montar a máximo de eficiência na sua cadeia produtiva da sua empresa, com o máximo de lucro, com o mínimo de gastos, de perdas, você fica multibilionário e no fim você vira uma coisa que nem o Elon Musk. Por exemplo, o cara é burro, né? Emocionalmente aleijado. Grande coisa, né? Ter tanto dinheiro e ser um ser humano desonesto, de extrema direita, entendeu? Um cara que pegou uma plataforma que valia mais e conseguiu fazer com que ela valesse menos, né? Isso. Que a realidade você vai virar uma pessoa como Jeff Bezos, por exemplo. Eu não sei, acho que é melhor, se brincar, é melhor não ter dinheiro. Jeff Bezos que bota umas piroca voadora aí e tal, né? Pra você ver a Terra lá de longe e volta, né? E é precarizador, quanto mais de funcionários, né? Isso. Se você que está nos ouvindo, né? Você é uma pessoa que está minimamente satisfeito com a sua vida, talvez você seja mais feliz do que o Jeff Bezos e o Elon Musk, não saiba. Exatamente. Isso é uma discussão maravilhosa. Eu gostaria até que vocês continuassem essa discussão aí nos comentários, seja aqui no YouTube, seja no site, gente. Pô, o site tem caixa de comentários, né? Apareça lá para comentar, eu vou lá, aprovo os comentários, a gente vai conversando. É muito legal essa espécie de interação, uma coisa que a internet, né,
acabou se perdendo nessa questão de comentário. Eu acho isso muito legal. Antigamente, pô, 5 anos atrás. 10 anos atrás, sei lá, um blog, um podcast, você via como ele era influente com a quantidade de comentários, né, que tinha, né? As pessoas comentando e tal. Isso é bem legal, né? Tomara que isso nunca se perca, gente. Mas vamos lá, então. O episódio é isso, então. A gente achou interessante, sim. Mas aqui a gente também tem uma sessão de recomendações, né? Uhum. E você separou alguma coisa para recomendar hoje, Marcos? Eu vou recomendar 2 filmes, se você me permitir. Um deles é um pouco chover no molhado, mas eu acho que é um filme que é muito bom sobre essa coisa da relação do ser humano com a tecnologia. E olha que é um filme dos anos 30, que é o Tempos Modernos do Chaplin. Maravilhoso, muito bom. E é um filme que tá no YouTube, para quem quiser ver. Acho que ele tá até em domínio público, se eu não me engano, atualmente, né? Então você não vai ter dificuldade em encontrar esse filme para assistir e vale muito a pena. E agora, esse episódio me fez pensar sobre essa questão das pessoas serem desmobilizadas em relação à sua organização sindical. E tem um filme que hoje não é um filme que o pessoal pouco é assistido, mas é um filme maravilhoso, chamado Norma Rae. É um filme com a Sally Field. E o filme... é famoso esse filme, hein? Legal. Isso. Ele trata de uma mulher trabalhadora da indústria têxtil e que ela acaba participando. E detalhe, ela é precarizada no trabalho em questão de péssimos salários, péssimas condições de trabalho, o trabalho é insalubre, o trabalho acaba gerando por conta da questão da segurança e as instalações não serem o ideal, as pessoas lá adoecem, acaba ocorrendo muitos acidentes, e a Norma Rae, ela acaba entrando nessa luta para que os empregados da fábrica dela se sindicalizem, se organizem de maneira sindical. Claro que os patrões e tudo mais não gostam dessa ideia e ela acaba sendo vítima de todo tipo de assédio também, né? E perseguição, e entra nessa equação o fato dela ser mulher também. Ela acaba também sofrendo perseguições e barreiras também por conta de ser mulher. E aí eu acho que esse filme ele é muito feliz em acabar contextualizando tudo isso. E eu acho interessante a gente recomendar num filme sobre essa coisa de como a tecnologia vai tirar o seu emprego, um filme também que faça você refletir sobre a necessidade ainda hoje de você ter uma organização sindical na sua categoria. Então, quem puder assistir, é um filme que vale bastante a pena, né? Embora seja sobre a realidade americana, também, de certa maneira, serve como uma boa reflexão para a nossa realidade de hoje. Ah, legal. Nossa, eu adoro a Sally Field. Filmes sobre trabalho tem vários, né? Tem até aquele Ken Loach, né? Que é um Ken Loach, não sei como é que se pronuncia o nome dele, que é um cara que ele fala muito nos filmes dele sobre a questão do trabalho, né, Marcos? Sim, o cara que é muito importante, do Terra e Liberdade e outros filmes, né? Vale muito a pena também conhecer a obra do Ken Loach. Quem não assistiu nenhum filme dele, procure, que é uma indicação de ouro que a Angélica tá dando, viu? Nossa, é um cara foda mesmo, né? Vale um podcast também na filmografia, né? Pô, legal, e você? Legal. Olha, eu reassisti recentemente com meu filho, né? Eu já tinha assistido ano passado, né? Quando saiu Severance, né? Essa série que saiu aqui no Brasil pela Apple TV Plus, né? Apple TV+, sei lá. E é uma série fantástica para ela demonstrar essa questão do trabalho e do abuso, né, cara? Talvez você que está aqui escutando já conheça, mas é uma série que vai contar a história ali de uma corporação de biotecnologia chamada Lumon. Ela usa um procedimento médico, né, chamado severance, ruptura, né, onde os funcionários que estão lá dentro, eles trabalham, lá eles têm uma persona dentro da empresa. Quando eles saem da empresa, não recordam nada. Tipo assim, é como se aquelas horas da vida deles eles não lembram nada. E fora da empresa estão uma vida comum, não sabem o que eles fazem dentro da empresa, né? E tal. E isso leva a várias discussões de precarização do trabalho, de abuso trabalhista. Porque, obviamente, se você está dentro de uma empresa que você nunca tem a lembrança de sair dela, porque você tem uma persona fora, obviamente, você nunca sai da empresa, né?
Então eles se sentem escravizados, né? Uhum. Eles fazem um procedimento onde eles colocam na cabeça, no cérebro, bicho, um chip, né? Que faz aí essa alteração, cara. Uhum. E é uma história do caramba, né? Primeiro que tem um elenco maravilhoso. A série é criação de um cara chamado... Tá aqui, peraí que deixa eu... Putz, é o Dan Harrison, né? Que é um cara que não tem lá muita tradição dentro dos roteiros, né, e tal, mas de qualquer maneira ele está escrevendo essa história. A primeira temporada ele escreveu, a direção do Ben Stiller, ele também é o showrunner, e tem aquele Adam Scott. O Adam Scott, gente, ele fez um episódio da série do Jordan Peele, a versão deles para aquele Pesadelo a 20 mil pés, né? Para vocês recordarem aí, é o cara que faz a versão que é em podcast, né? E tal, ele atualiza aquele episódio famosíssimo em The Twilight Zone, que eu gosto bastante. Tem o Zack Cherry, a Brit Lauer, que ela faz uma personagem maravilhosa, que é a Ellen, acho que é Ellen Eyre, né? Que ela é essa personagem, pelos olhos dela, que a gente vai ver como é que alguém acorda dentro da empresa depois desse procedimento, né? Que ela fica desesperada, absolutamente desesperada, para sair, para fugir de lá, né? E tem outros personagens também, tem o maravilhoso John Turturro, tem o Christopher Walken, a Patricia Arquette, que ela é uma atriz fantástica, aqui ela faz uma personagem terrível, uma espécie de... Como é que fala? Tipo chefe de setor, supervisão, sabe? E ela é muito cruel, e a história é muito bizarra, é uma história tem uma coisa de ficção científica a série, mas ao mesmo tempo, para mim, ela quer também discutir a questão do trabalho, né? A questão de você ter uma empresa e o poder que uma empresa teria nas mãos se eles pudessem desligar e religar um botão e mexer com a nossa personalidade, mandar na gente, porque é isso que eles fazem, eles mandam naquelas pessoas. Agora você pensa, você pode estar dentro da empresa, se você não tem recordação, você pode sofrer toda espécie de abuso sexual, né? Você pode também estar fazendo uma coisa que você não sabe se é boa ou ruim, né? Porque lá dentro os personagens também não têm a maturidade e a vivência que eles têm aqui fora da empresa, né? Com as suas experiências, porque eles não têm passado para recordar. Então é muita coisa para comentar aqui. Eu fiz um videozinho, eu até coloquei lá no YouTube, se vocês quiserem ver no canal, ou se você está vendo aqui no YouTube, dá uma procurada. Eu comentei sobre Severance, as minhas impressões sobre a primeira temporada. Tá tendo uns certos problemas para rolar a segunda temporada, até por questão da greve dos roteiristas e também por uma discussão quebra-pau que tá rolando, eu não sabia disso, né? Porque o Dan Harrison, ele escreveu o roteiro, obviamente, mas ele não fazia isso sozinho, né? Era ele com outro cara, entendeu? Depois para poder fazer a adaptação para a série. E eles não se entendem, bicho. O Ben Stiller ficou na maior situação aí. Então a gente está aguardando ansiosamente aí a segunda temporada de Severance, que foi indicada uma cacetada de prêmios, entendeu? Porque realmente ela foi um sucesso, meio que catapultou a Apple TV Plus aí para, né, para as pessoas quererem demais assistir, né? E foi muito bom, né? Não sei se chegou a assistir, acho que não, né, Marcos? Ainda não assisti, mas já ouvi muitos comentários elogiosos de pessoas que eu respeito muito a opinião. Então, acabarei assistindo. Espero, né, que essas dificuldades que estão tendo de desavenças criativas sejam superadas e a série consiga voltar para uma segunda temporada, né? E manter o padrão de qualidade que, pelo jeito, é altíssimo, né? Nossa, é altíssimo. São caros, né? Os episódios são mais de 20 milhões, né? Então, quanto mais cara é a série, também é problema, né? Então, é uma puta série, assim, tomara que dê tudo certo. E o Ben Stiller, enquanto showrunner e diretor, ele surpreende muito, tá? Ele é muito sagaz, entendeu? Porque a direção, claro, não é uma coisa que se faz de maneira solitária. Mas ele, enquanto diretor e showrunner, ele é muito competente, cara. Ele tá chutando mesmo o pau da barraca, e eu acho que ele vai acabar ficando só na direção, né? Porque eu gosto do Ben Stiller enquanto ator, eu acho ele um cara engraçado, mas ele na direção e ele atrás dos projetos, vamos lembrar que ele também está acreditado e ele está por trás de Madagascar, por exemplo, né? Então ele é um cara que ele tem um feeling, sabe? Ele é um cara
que ele tem umas sacadas legais, então acho que vale a pena. Se você não assistiu Severance ainda, que aqui no Brasil tá claro como Ruptura, né, e dá para assistir na Apple, mas dá para assistir por outros meios também por aí. Então, bicho, vale a pena, corre atrás. Muito legal. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space and as timeless as infinity. E é isso, né, gente? Chegando no finalzinho aqui, claro que eu vou sempre agradecer a sua companhia, hein? E quero saber a sua opinião também sobre o episódio, sobre o nosso bate-papo. Isso é muito importante. Como sempre tem música, né? Dessa vez é a minha vez de escolher música. E eu peguei uma música assim do Daft Punk, que eles têm uma música chamada Technologic, né? Que é uma música interessante, cara. Ela fica meio repetindo coisas que a gente faz com tecnologia, sabe? Tipo assim, clicar num arquivo, abrir, expandir, dar zoom e por aí vai, né? Eu até tava dando uma olhada aqui, fica repetindo coisas que nós fazemos relacionadas à tecnologia, então achei isso divertido. Quer ver, ó? Compre, use, quebre, arrume, jogue no lixo, mude, envie, e-mail, faça upgrade, carregue a fonte, dê zoom, né? Escreva, corte, cole, salve. Então são coisas que a gente faz até no piloto automático, que eu vejo isso como uma crítica também, né? A nosso trabalho repetitivo, né? A gente não está falando aqui de automação nesse episódio, então eu acho que a gente faz isso até no piloto automático. A gente saca o celular do bolso no piloto automático, né? Eu penso até o quanto a gente talvez não precise de um detox, né? Porque se tem uma coisa que esse governo que passou, o governo Bolsonaro, que foi danosa pra gente, enquanto até usuário de redes sociais, é o vício que nós adquirimos de ter informações sobre esse desgraça, entendeu? Para não falar um palavrão, né? Né, Marcos? A gente ficou meio viciado a todo dia ver as informações e as desgraceiras que ele e essa corja, né? E essa caterva, né? De pessoas em voltas a ele fazem, né? Então, eu acho que a gente vai precisar de um detox, cara. Quando a gente puder, eu vou ver se eu faço. Fale por você, porque eu vou em breve acompanhar no celular em tempo real todas as informações da longa estadia que ele vai passar na cadeia. E eu vou querer saber de tudo. Não, isso daí eu sou obrigado a assumir, que eu também quero acompanhar e eu quero poder fazer aquela bebedeira quando esse cara realmente for preso, né? Porque ele vai ficar inelegível e será preso, né? O Brasil merece isso daí, né? É isso, então a minha música é essa. E claro, aqui no final eu sempre dou aquela reforçada, falo para você, por favor, né? Nos apoie, muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada, né, Marcos? Para quem já está nos apoiando, e a gente tem apoiadores maravilhosos, sem palavras para você, que fez Pix pra gente, que está ajudando na nossa campanha para finalizar essa compra de peças. Você é uma pessoa ímpar, maravilhosa. E, claro, você também já está participando do sorteio, viu? Que nós vamos sortear aquela ilustra linda. Que, poxa, vai ser muito legal poder fazer isso com vocês. Que vai ser no final da nossa gravação, última, tá? Gravação sobre a série da imaginação, que é o nosso top 20, né, Marcos? Exatamente, isso vai ser muito bacana. E vai ser um momento de grande emoção, né? E tudo. E eu vou acompanhar você agradecendo o apoio do pessoal. O pessoal tem sido muito generoso, tem acompanhado a gente, tem contribuído, né, para a gente poder atingir a nosso objetivo de atualizar aí a aparelhagem, né, com a qual a gente trabalha para fazer os podcasts. E você, principalmente, porque edita, né? Então a gente está muito contente com que o pessoal compareceu ali com os apoios e estamos muito otimistas, né, para os próximos capítulos. Né? Nossa, muito obrigada, muito obrigada. Você dá sentido ao nosso trabalho aqui na internet, que é um trabalho de muito amor, muito afeto, e tudo que a gente conseguir aqui vai retornar para quem nos ouve, né? Mesmo a gente, porque eu vou fazer um hiato quando a gente terminar aqui The Twilight Zone, rolar o sorteio, enviar a arte, tudo, eu vou dar um tempo para mim mesma e tal, vou ficar um pouco com meu filho, vou ficar com o Marcos.
e respirar fundo, né? Tirar uns dias, né? Até nas lives da Twitch também talvez eu tire uns dias, mas nada confirmado por enquanto, eu vou avisando, mas vai ser bom poder descansar um pouco, mas a gente depois volta com tudo também. A gente tá cheio de projeto, o que a gente mais tem é projeto né, Marcos? A gente está sempre pensando em pautas maravilhosas, em filmografias incríveis, gente. A gente está pensando em fazer uma filmografia do Carlos Saura. Então, continue acompanhando a gente. E, por favor, se você puder, nos apadrinhe, tá? Seja pelo Padrim, ou pelo Colabore Aí, pelo Apoia-se, ou por Pix, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? Que a gente agradece de todo o coração e, poxa, muito obrigado a quem vem nos ajudando, tá? E a gente vem chegando no final aqui, deixando aquele abraço gostoso, muito apertado. E semana que vem estamos aí de novo. Falta pouco, hein, gente? Estamos nessa reta final juntos, né? E vai ser legal, hein? Vai ser legal poder depois refletir toda a série, cara. Fazer essa Faltam lista 3, imensa. né? Faltam apenas 3 episódios, cara. Vocês imaginam aqui quem tá escutando? Cara, são anos falando dessa série. A gente pega uma temporada enorme, né? Tem vezes que são menos episódios, que nem foi no ano passado, era episódio de 1 hora, né? Mas agora são 36, né? Então a gente tá chegando no final e vai ser ótimo, gente. Estamos juntos aí, vamos finalizando aqui, mas deixando aquele abraço muito gostoso, né, Marcos? Exatamente. Quer deixar um recado aí no final? E vocês se cuidem, que vocês fiquem muitíssimo bem e cuidem uns dos outros. Abraço e até o próximo programa. Até, tchau. Tchau.